Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia da nossa 11ª CEMAP. Hoje começaremos com a palestra do professor Dr. Christian Arantes Paixão, da Universidade Federal de Santa Catarina, que nos falará sobre o conhecimento gerado pela mineração de dados na internet. Muito bem-vindo, professor Christian. Em nome da comissão organizadora, desde já agradeço sua contribuição para o nosso evento. A palavra é sua por 40 minutos e, ao final, a gente volta para um bate-papo. Tá, joia. Muito obrigado pela apresentação. Obrigado a todos aqueles que nos assistem. Tá? E agora eu vou começar a poder falar um pouco sobre das minhas linhas de pesquisa que eu trabalho, né? Mostrar um pouco do conhecimento que a gente tem, que muitas vezes passa desapercebido. Tá? Com relação à minha tela, só por favor, como que é a projeção? Obrigado. Então, a palestra de hoje que eu vou falar para vocês é relacionada ao conhecimento gerado pela mineração de dados da internet. Tá? O professor me apresentou, meu nome é Christian, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Catarina, tá? E é um prazer eu estar aqui com vocês hoje para poder compartilhar um pouco desse conhecimento, tá joia? Na 11ª semana de matemática do Pontal. Tá? Então, a ideia, antes de eu começar a falar um pouquinho sobre essa parte de mineração, eu preciso que vocês façam um favor para mim, tá? Para vocês poderem entender um pouco do que eu vou falar. No celular de vocês, ou no computador, se você estiver assistindo, tá? Primeiro eu vou falar no celular. No celular eu vou precisar que você entre agora seria na Google Store, na Apple Store, e instale o aplicativo que chama Ghostery Browser. Tá? É um browser de internet, qual a gente vai utilizar aqui para vocês poderem verificar algumas coisas que eu vou citar. Só você entrar lá e digitar Ghostery. O que vai aparecer para você vai ser um ícone de um fantasminha, tá? Um desenho pequenininho, um desenho de um fantasminha lá. Por favor, instalem aí para mim. Na hora que vocês começarem a instalar, é só avisar aqui no chat que eu já vou ter esse controle, a gente já pode começar a fazer a apresentação, tá? Que eu estou acompanhando aqui também pelos comentários, tá joia? Quem estiver usando no Firefox, tá, ou no Chrome, basta você entrar na opção de extensões e procurar também pela opção que chama Ghostery, tá? Novamente vai ser um bonequinho azul que você vai instalar, ele vai aparecer bem na aba ali da sua tela, tá joia? Então só vou dar um tempinho só para vocês poderem ir lá instalar, e rapidamente vocês instalam, que é bem interessante essa prática que a gente vai fazer, para vocês poderem entender um pouquinho de como que é essa parte de dados na internet, como que eles coletam nossos dados, para poder entender, tá joia? Então verifique aí para mim se coloca, se você já conseguir acessar, só dá um ok para mim no chat aí, para eu possa seguir aqui a apresentação, por favor, tá? Só aguardando isso aqui, tá, Eva? Tem versão para o celular, sim. Só você usar o Ghoster. Só você entrar na Apple Store, na Google Store, você tem lá Ghoster. Só digitar. É um aplicativo de celular, normal. No celular ele vai ser o browser e no computador você vai adicionar uma extensão, ou no Firefox ou no Chrome, tá? Para você pegar e instalar. Então o Matheus aqui já falou que instalou, então eu vou seguindo enquanto vocês estão terminando de fazer a instalação, tudo bem? Então vamos lá. É interessante quando a gente fala sobre os dados que estão na internet, que é o seguinte, né? Nós vivemos hoje o que a gente chama da era, tá? A era do conhecimento. O que seria essa era do conhecimento, tá? Você tem uma quantidade de informações tão grande, tá? Que elas circulam dentro da internet, estão disponíveis na internet, tá? Que isso agrega valor. Existem muitas empresas hoje em dia que acontece o quê? Elas trabalham em cima desse valor agregado. Elas pegam esse valor, as informações que existem na internet, elas processam essas informações e acaba o quê? Quem hoje em dia tem informação, hoje em dia pode-se dizer que ele tem o quê? Poder sobre a decisão. Isso, normalmente, você pega e faz isso constantemente, tá? Quando você precisa de várias coisas, você sempre consulta, você está na internet fazendo algo do tipo. Então, existe hoje o que a gente fala, é um mercado determinado apenas para essa coleta de dados e funciona significativamente para isso. Então, essas empresas buscam apenas o quê? Coletar essas informações e processar. Tanto é que estão aí o quê? As mídias sociais, tá? Você vai ver que as grandes empresas hoje que têm mais valor de mercado são relacionadas à mídia social, tá? Que é bem interessante, né, do ponto de vista, qual que seria esse processamento, como que eles processam isso, né? Então, só para vocês poderem ter uma ideia, tá, eu queria falar algumas estatísticas da internet. Então, nessa fonte aqui, que depois eu disponibilizo os slides para vocês, vocês podem entrar lá e checar. Hoje em dia, no mundo, nós temos em torno de 4 bilhões de usuários de internet. Ou seja, são 4 bilhões de pessoas que acessam a rede, né, 5 bilhões de pessoas que acessam a rede. Na América do Sul, nós vamos ter em torno de 300 milhões de pessoas que utilizam isso.
Isso aqui, veja que apenas até 31/7, né, desse ano. Tá? No Brasil, estimativa que seja em torno de 150 milhões. Só que a referência que eu tenho, que eu busquei na internet, achei, foi 2017, ou seja, a gente já passou isso. Então, são 150 milhões de pessoas que utilizam a internet. Então, são 150 milhões de pessoas que podem opinar e geram dados. No mundo, são 5 bilhões de pessoas que geram dados constantemente. Tá? Isso está sendo gerado e a todo momento é gerado. Aí a ideia, por exemplo, para vocês terem uma noção do tamanho disso, eu entrei dentro desse blog YouTube/Press, que é onde o YouTube traz algumas estatísticas dele. É interessante, o YouTube hoje, ele traz essas informações, que ele conta com 2 bilhões de usuários, está ativo dentro dele, constantemente assistindo vídeos dele, tá? E ele já está presente em mais de 100 países e tem mais de 80 idiomas, né, que são apresentados esses vídeos. Se vocês notarem o seguinte, tá, que é bem interessante, a cada minuto, tá, a cada minuto que se passa, dentro do YouTube são adicionados, tá, ele recebe 500 horas de conteúdo, a cada minuto. Aqui de palestra que eu estou controlando, eu tenho 6 minutos. Então, são 6 minutos vezes 500 horas. Isso já acabou de ser adicionado dentro dos servidores do YouTube. Então, basicamente, por dia, ele gera o conteúdo na faixa de 720 mil horas por dia. Aí eu comecei a fazer algumas contas que eu achei interessante, que é o seguinte, tá, quanto tempo eu levaria para poder assistir o conteúdo de 720 mil horas? Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei 24 horas de um dia, tem 60 minutos, e fiz a divisão, né, 720 mil dividido se eu fosse assistir durante 24 horas por dia, né, quantos dias eu levaria, né? Então, ao todo, eu cheguei aproximadamente, você iria precisar para assistir o conteúdo que ele gera, que é armazenado no YouTube em um dia, você iria demandar 82 anos e alguns meses, para você assistir de um dia. Agora, você imagina uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Olha a quantidade de informações que passam dentro disso. Só que, por exemplo, igual no YouTube, muitas vezes a gente fala, só está no vídeo. Não, não está no vídeo. Se você observar, tem comentários. Eu digo para vocês assim, quem nunca pegou e passou dentro de um site, olhou uma reportagem e foi também no comentário. Normalmente as pessoas falam que os comentários são melhores que a reportagem. E o pior é que faz bem sentido. Ela traz o quê? Ela vai trazer para você essas informações a respeito disso. A opinião das pessoas a respeito daquilo. Ou seja, a internet propicia agora você opinar sobre aquilo. Se você pensar há 20, 30 anos atrás, para você ter essa quantidade de informações sendo geradas, era praticamente impossível você compartilhar. Tá? Quando 50, 60 anos atrás, você só tinha revistas e jornais quando demoravam muito tempo a circular. Hoje um fato ocorre de um lado do mundo, ele passa e quase que automaticamente já é informado do outro lado. Ou seja, o compartilhamento está muito alto. Tá? Dado isso que eu mostrei para vocês, acabei de falar aqui sobre o YouTube. Tá joia? Tá, a ideia, então, é como que nós geramos, né, essas informações, esses dados pelo sistema. Tá? Primeiro caso, primeira fonte básica é, se você está usando a internet, você já está gerando dados. Mas, professor, como assim eu estou gerando dados? Você já está gerando dados para o seu provedor. Você acabou de conectar nele, você tem um fluxo de dados que passa no seu provedor. Além do seu provedor, a cada site que você acessa, você tem novamente um fluxo de dados. Quando você entra num site de compras, quando você entra numa mídia social, você entra em qualquer tipo de site, você está deixando informações na rede. Está sendo acessado. Tá? Essa informação que essas empresas trabalham. O interessante é isso. Se você tem uma informação dessa que está sendo muito acessada, eles vão perguntar por que isso está sendo acessado? Qual que é a intenção disso? Por que as pessoas acessam? Que é o mais interessante. Tá? Então, você acessou a internet, você já está gerando seus dados. E dado que tudo que você tem que fazer é o quê? Baseado na internet, né? Na maioria das coisas. Por exemplo, vocês estudantes, a matrícula, bem provável, uma parte da sua matrícula também é feita pela internet, não é? Compartilhamento de informações dos professores também é feito pela internet. Tá? Ou seja, nós estamos agregando em um mundo paralelo toda essa quantidade de informação. O outro que acontece é o seguinte, quando a gente pensa em internet, antigamente era o computador, só que hoje em dia você tem um celular. Os aparelhos estão conectados com conexão à internet. Você pensa numa casa, você tem o seu celular, você tem um computador, tá? Mas você também pode ter um aparelho que está conectado à internet, gerando informações. Uma vez que você está conectado à rede, você gera informações para essa rede. Tá? Agora, o problema é como essa informação ela é gerida ou é utilizada, são outros 500. Tá joia? Dado isso, um exemplo clássico, quando você tem dúvidas, a primeira coisa que vocês falam é pesquisa no Google. Então, todo mundo acaba indo pesquisar no Google, onde você vão ser um dos serviços mais acessados com relação à pesquisa na internet. Eu não sei se vocês sabem, porque a área de vocês é matemática, bem no início, uma das primeiras ferramentas que existia uma concorrência muito grande de se desenvolver é essa de busca na internet. Se você pensar,
Pensa, raciocinar em cima da seguinte coisa. Já pensou se não tivesse um serviço desse de buscador que te mostrasse o endereço de onde está a informação? Como você ia encontrar? Você teria que ficar perguntando para as pessoas. Então, você tem um serviço com o Google que te fornece essa opção. Você digita um termo e te lista aqueles termos que são mais acessados, que essa que é a ideia, tá? Dado isso, agora, muitos de nós também utilizamos alguns aplicativos quando viajamos, não é isso? Todos esses aplicativos, quando você muda de uma rede de internet, você conecta a uma outra rede, você está o quê? Fornecendo informações. Quando você usa aqueles aplicativos de deslocamento, né, para indicar direções na estrada, consulta mapas, você está gerando novamente o quê? Dados, informações. Então, todo serviço que você tiver no celular, tiver utilizando no celular, com certeza você gera dados. Isso não tem como você bloquear isso, tá? Tem em certas partes, mas algumas coisas não. E é isso que a gente vai começar a ver e vai começar a testar agora, tá joia? A ideia é essa que eu falei para vocês. Por exemplo, existe um problema que ele não tem solução ainda, tá? Um problema que depois gostaria que vocês pesquisassem, que chama caixeiro viajante. O problema do caixeiro viajante faz a seguinte coisa. Ele tenta estabelecer um ponto. Vamos pensar comigo, eu tenho uma empresa que faz entregas, tá? Essa empresa, qual que é a intenção dela? Ela quer realizar uma entrega em algumas cidades, só que para ela poder economizar material e tempo, que hoje fala que é dinheiro, ela tenta fazer o quê? Estabelecer uma rota entre essas cidades. Hoje em dia eu não tenho uma solução fechada para isso. O que existe são heurísticas, são aproximações. Mas pensa comigo o seguinte, dado que a empresa que forneceu o serviço, que ela gera o mapa e gera rota entre cidades, ela começa a verificar que a maioria dos indivíduos, elas utilizam uma determinada rota, ou seja, ela pode questionar, mas por que essa rota é melhor que essa outra rota aqui? Ou seja, você tem uma heurística novamente, só que essa heurística, diferente de conta matemática que você vai fazer e vai ter que ser validado depois o modelo, não, essa estatística é gerada aqui por pessoas que estão utilizando o serviço. E esse que é o mais interessante, você usa um serviço que está sendo validado ao mesmo tempo. Ou seja, por que certas pessoas seguem uma rota, por que certas pessoas seguem outra rota? E tem como eles avaliarem. Ou seja, à medida que você utiliza esse tipo de aplicativo, ele atualiza a base, e atualizando a base, ele gera novamente conhecimento para você poder utilizar. Você utiliza também esse conhecimento gerado por outras pessoas também. Que esse que é o interessante, essa quantidade de volume de informações, tá? Quando você entra, outro interessante é quando você entra num site de consulta de preço. Quem nunca aqui consultou o preço, tá? Dentro de um site desse de consulta. Tá? Você entra lá com o nome do produto, você tem um preço, você olha, logo você vai lá e olha o valor do preço. Será que o preço está muito alto, está barato? Compra agora ou não compra? Quando você faz essa pergunta e você checa, tá? E você checa, e você acaba checando, tá? Essa informação, o que acontece? Tá? Você acaba checando essa informação, o que acontece? Você pega e processa, tá? Você pega e processa, as informações estão ali, ou seja, agora eu devo comprar ou não devo comprar. E é interessante isso, né? É bem interessante, tá? Só retornando ali, que eu acho que um colega de vocês comentou, eu já comento aqui agora, a solução exata existe, só que ela não tem tempo hábil para se rodar, né? Ou seja, tem que se dar uma solução agora, no caso do caixeiro viajante, porém não tem ainda de extrema. Seria o quê? Uma heurística para ser utilizado, né? Tá? Então, com o Ghoster, eu vou pedir para vocês fazerem um favor para mim. Abre ele aí para mim no celular, tá? Na hora que você abrir ele no seu celular, o que vai acontecer? Eu vou descrever para vocês a tela para vocês poderem entender. Quando você abrir ela, você vai ver que você no alto, você vai ter um campo de endereço, tá joia? E nesse campo de endereço, à direita da sua tela, você vai ver que vai aparecer um quadrado com um número 0 dentro. O que eu quero que você faça? Eu quero que você acesse um site de venda de produtos que você utiliza. Digita lá o site lá e entra dentro desse site. Na hora que você entrar nesse site, o que vai acontecer? Tá? Você vai ver que esse contador ali que eu falei que estava em 0, ele começa a contar. Vai começar a aumentar uma contagem. Essa contagem são aplicativos que ele vai estar bloqueando que coletam informações suas. Ou seja, você está acessando e gerando os dados. Então você começa a bloquear algumas informações ali, que acabam até, dependendo do site, inviabilizando a sua navegação no site. Tá? Tenta verificar aí para mim, e é o seguinte, posta agora nos comentários qual a quantidade que você achou nesse site que você colocou ali. Você entrou nesse site, quantos foram bloqueados? Só para poder ter uma noção aqui, mais ou menos qual o site que vocês entraram. Está sendo muito, ele coleta muito ou pouca informação. Dá uma olhadinha lá. Posta aí para mim, por favor, nos comentários. Qualquer site. Eu vou entrar em um aqui como exemplo, tá? Vou pegar um exemplo aqui de qualquer um aqui. Qual vocês estão fazendo para poder dar o tempo, tá? Eu acabei de acessar aqui, na hora que eu estou acessando ele, tá?
Ele está terminando de carregar aqui, já bloqueou um, e a contagem aumenta e vai apenas aumentando. Tá? Então, ele acabou de parar, no meu caso aqui, em 7. Ele bloqueou 7, são 7 aplicações que rodam junto com o site, foram bloqueadas. O colega de vocês, a Eva, acabou de falar que foram 5 bloqueadas, né? Dá uma olhadinha aí para mim, por favor. Vocês verem. Outros 6 bloqueados. 6 foram bloqueados. E se você clicar depois sobre esse número, você vai ter uma estatística lá, tá? Você vai ter uma estatística desse bloqueio, tá? Aí sim, vamos mostrar para você o que está acontecendo, né? Tudo bem? Tá jóia? Ou seja, cada aplicativo desse acontece o quê? Quando você está acessando o site e você começa a procurar algum produto dentro dele, ele está monitorando, tá? Aqui é engraçado é isso. Muitas pessoas às vezes acessam um serviço desse, você digita um usuário, uma senha, você loga dentro do sistema deles e você não pede para sair, tá? E uma segunda coisa que acontece é que no seu navegador existe uma coisa que chama temporários. Então, nos temporários, o que vai acontecer? As informações elas vão ficar armazenadas dentro do computador. Então, na hora que você voltar no site, for observar isso no site, ele coleta também essas informações. Ou seja, se você estiver logado e souber quem é você está olhando aquelas informações, o que vai acontecer? Tá? O que vai acontecer? Ele vai pegar essas informações e vai processá-las. Então, vai falar assim, ó, determinado cliente estava querendo esse tipo de produto. Então, logo na sequência, não é de admirar que você recebe um e-mail com a publicidade desse produto. Concorda comigo? Tem essa publicidade lá. Tá jóia? Tudo bem? Agora vocês vão fazer o seguinte para mim, tá? Vocês vão pegar e fazer o seguinte favor, tá? Vão acessar agora um site de notícias, por favor. Pega um site de notícias e acesse para mim, por favor. De notícias deu certo? Dá uma olhadinha. Qualquer um. Pega um de notícias que você conheça e tente verificar lá. Dá uma olhadinha. Posta nos comentários aí. Então, novamente, você vai ver que tem aplicações que coletam informações suas dentro do site. Então, a proposta do aplicativo do Ghostery, tá? E como existem outros também, tá? A ideia deles é o quê? É pegar, retirar essa informação sua, né? Processar essa sua informação, que é o interessante para eles. Então, quem tem essa informação fica mais fácil. Então, agora, quando, por exemplo, você vai comprar uma passagem aérea, por exemplo, você olha determinado site, com certeza, você está verificando o site que você pode estar sendo monitorado. Então, você vai fazer compra de produtos, materiais, ou qualquer outra coisa na internet, o interessante, eu não sei se vocês já utilizaram, é entrar em modo anônimo no navegador. Então, aquele modo anônimo que tem no navegador é para isso. Você vai o quê? Bloquear esse tipo de acesso à informação. Ele vai ter acesso a quem está fazendo naquela hora, mas não necessariamente quem está utilizando. Porém, ainda existe informação. Lembra que eu falei para vocês? A primeira informação que você vai estar fornecendo é para o site do seu provedor, é onde você está navegando. Isso, os dados correm na rede, né? Agora, uma outra informação interessante, vamos ver aqui, ó. Agora vocês vão ver que é bastante interessante, que é o próximo. Acessa para mim um site, tá, de venda de carro. Dá uma olhada para ver quantos bloqueios vão acontecer. Dá uma olhadinha, ó, por favor. Qualquer um de venda de carro. Aí depois eu quero que vocês façam uma análise. Qual que é a diferença, né, que vocês estão vendo aí do site de venda de produtos, tem um site de notícia, tá? E agora você tem um site de venda de carros. Dá uma olhadinha, a diferença da quantidade de bloqueios que ocorre lá. Essa aplicação para ela rodar, ela vai ter que estar rodando num servidor e também vai estar rodando em partes na sua máquina, né? Dá uma olhadinha para vocês poderem ver lá. E posta aí para mim, por favor, para eu poder ver. A quantidade aumenta, eu acho que razoavelmente, né? Dá uma olhadinha para vocês poderem ver aí. O que vocês acham?
Ou seja, da agora para frente, pelo menos, você já tem uma noção de como que funciona essa coleta, né? E como que vocês também podem começar a se proteger um pouco sobre isso, tá joia? Existe também uma aplicação que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Tem um navegador que foi lançado há pouco tempo, que eles têm a seguinte filosofia, né? Você pode ver a propaganda, mas você também pode receber para ver essa propaganda. Então, depois dá uma olhadinha nesse browser que chama Brave, tá? É bem interessante vocês pegarem e instalarem ele. Na hora que você fizer a instalação, o Brave já faz o bloqueio, já vai bloqueando de forma interessante. Tem que ver bem as configurações, dependendo do site, você bloqueia um site que você não gostaria, tá? Mas o interessante deles é ter uma política seguinte: você pode até ver uma propaganda, mas você vai receber para poder você ver ela. Você retorna em pontos para você, tem lá. Dá uma olhadinha que é bem interessante o sistema que eles utilizam. Tá? A ideia deles é uma ideia, eu acho que meio revolucionária. Pode já ter outras, né? Eu encontrei essa aqui no caso, tá? Mas a ideia é bem interessante, tá joia? Então anota aí que é interessante depois vocês darem uma olhada, tá bom? Tá. O que acontece então? Quando a gente fala de mídias sociais, todas que vocês utilizam, que seria Twitter, Facebook, todas aquelas outras, Instagram, tá? Se você estiver utilizando qualquer uma delas, YouTube também, você pode postar os seus vídeos lá, elas fornecem para a gente utilizar uma coisa que a gente chama de API, tá joia? Essa API, o que seria essa ideia, né? Application Program Interface. A ideia da API é o seguinte: você faz um cadastro nesse site, que fornece essa API, aí você tem usuário e senha, e você consegue consultar isso. Ou seja, você consegue trazer informações do site para você poder trabalhar. E essas informações são trabalhadas matematicamente, por exemplo. Qual que seria a conta mais simples que você poderia fazer? A soma, a frequência dessas informações, a relação entre elas, tá? Ou seja, então existem empresas que também só fazem monitoramento, só coleta desses dados. Ou seja, eles vão acumulando essas informações para depois poderem vender essas informações coletadas. Mas eu gostaria de chamar bem a atenção de vocês o seguinte: que essas informações que são coletadas, não é toda informação que você pode ter acesso a elas. Por que você não pode ter acesso às informações? Por quê? Porque existe lei de proteção. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu não posso simplesmente abrir um jornal, ir lá e raspar os dados que a gente fala normalmente, copiar toda uma matéria e armazenar isso no disco. Então, tem pessoas que controlam isso, por exemplo, pega um site que permite fazer isso de jornalismo e ele armazena diariamente todas essas informações. Então, antes o que você tinha numa biblioteca, que era os jornais que são guardados, empilhados, fazendo as pilhas de jornais para consulta posterior, hoje em dia tem pessoas que armazenam isso em banco de dados para serem consultados de forma mais rápida, tá? Então, essa que seria a ideia, então. Você tem serviço, então, de API. Tem vários outros serviços que utilizam API, tá joia? Mas o mais importante é o seguinte: não é toda informação que está disponível que você pode ir lá pegar e usar ela da forma que você quiser. Então, existe lei de proteção. Normalmente, no final do site, você vai ver escrito assim, ó, copyright, sempre vai aparecer lá. Então, é interessante tomar bastante consciência disso, tá? Igual a gente fala que tem plágio, né, que o aluno não pode pegar, copiar um trabalho do outro, também você não pode pegar uma informação sem citar a fonte, né? E tem que ver se é possível utilizar aquelas informações ou não, tá? Então, voltando um pouquinho, você já deve ter ouvido algum professor já ter comentado sobre isso, que eu vi pelo título da palestra dele. A gente está já vivendo essa era do Big Data, né? Ou seja, a gente tem um grande volume de informações. Se você pegar do YouTube ali, tá? Você imagina o que não tem de informações nas mídias sociais ou em determinados sites de venda, tá? O que não tem? E olha qual que é o problema que existe. Dentro desse grande volume de informações, o primeiro deles é: como que eu vou armazenar toda essa informação? Já pararam para pensar como que o seu serviço de e-mail armazena tantos e-mails que você tem, ainda oferece serviço gratuito? Por que disso? Tá? Como que eles fazem esse processamento de todas essas informações? Tá? Tá, e uma vez que eles armazenaram e processaram isso tudo, tá, como que eles fazem a conta? Porque se você pensar, um computador normal, ou se fosse seguir os métodos antigos, você não conseguiria processar toda a informação. Por exemplo, pensa comigo o seguinte: se você tivesse que somar milhões ou bilhões de valores, tá? Dependendo, você não consegue carregar tudo na memória do computador. Você não consegue, você vai precisar de um computador especial e técnicas especiais. É o que está acontecendo, tá? Então existe um grande desenvolvimento disso, principalmente sim que a gente fala de análise de conteúdo. Então hoje existe um novo nicho de mercado, que seria essa ciência de dados, que a gente fala assim, o cientista de dados, ou seja, é um profissional, tá? Ele vai ter diferentes perfis, são diferentes perfis profissional que pode trabalhar aqui, tá joia? E ele vai trabalhar auxiliando nisso. Ou seja, o matemático pode trabalhar em grandes empresas, o perfil do matemático é necessário. É necessário para ajudar a fazer essas contas, fazer as heurísticas, igual eu tinha mencionado, ajudar no desenvolvimento de metodologias para poder otimizar isso. Se você for pensar, igual o problema do caixa viajante, igual o colega de vocês falaram, tem uma solução, só que essa solução não acaba no tempo que seria execuível lá. Tá? Não é rápido de acontecer essa solução.
O problema todo é como que eu vou pegar e processar essa informação tão rápido que eu já posso usar. Que uma vez que você processar essa informação, você já tem acesso a ela e você pode utilizá-la. O interessante é você utilizar da melhor maneira possível. Então, esse perfil de cientista de dados cresceu muito. Tá? Na internet, basicamente, o que você vai ter de perfil vai ser uma pessoa que entende um pouco de computação, linguagem de programação, ela entende um pouco de matemática, ela vai entender um pouco de estatística e vai entender um pouco de outras áreas lá. Então, essas empresas, hoje em dia, que trabalham com isso, elas procuram diferentes o quê? Perfis de profissionais que vão trabalhar e atuar nessa área. Então, muitas vezes você pode falar, mas o que eu vou colaborar? Você colabora em muito, tá? Porque a visão que você tem, ou a visão, por exemplo, que você tem no curso de matemática, das disciplinas que você tem uma visão que talvez uma outra pessoa não está enxergando no momento. E a sua colaboração pode ser a chave para poder fechar um problema que durou vários anos para ser resolvido, tá? Então, essa que é a parte mais importante. É o perfil ali que está se tornando quase que generalista, em específico em algumas áreas, mas mais geral. Por quê? Para poder ajudar a adotar essas soluções e a criar, né, essas soluções lá. Então, o que a gente tem é uma crescente demanda para esse tipo de profissionais, são diferentes perfis, tá? E normalmente são relacionados aqui à pesquisa, né? Para fazer essa extração de conteúdo. Então, você pegar seriam os bancos lá, os bancos hoje pensam comigo. Eles vão querer coletar informações, ter esse processamento de informações de milhares de clientes, para poder saber, eu libero ou não libero o empréstimo para ele na hora. Então, simplesmente o que o gerente faz, né, que ele vai fazer uma solicitação de empréstimo, ele faz uma consulta no seu cadastro, que nada mais é o quê? Você está consultando o seu histórico. Ah, mercado de ações, eu compro ou não compro ações de uma empresa? O que normalmente umas empresas fazem? Ela tem todo o perfil daquela empresa e sabe as oscilações das ações durante alguns anos. Tá? Ou seja, você vai aplicar, vai extrair daquele volume de dados que você tem o conhecimento e vai aplicá-lo. Ou seja, você vai tomar uma decisão em cima desse conhecimento. É isso que se tornou, é isso que é a nova frente hoje em dia, tá? Desse perfil do profissional lá. Então, eu quero mostrar para vocês que normalmente eu trabalho e faço o que a gente faz para processar uma parte apenas dessas informações, tá? Então, uma pequena, assim, uma introdução bem simples relacionada à introdução à mineração de texto. Então, minerar nada mais que eu tenho que extrair informações. Como que normalmente acontece essa extração de informações, né? Eu tenho conteúdos disponíveis, então você pega um determinado conteúdo, você busca isso e armazena no computador. Então, em cima daquele conteúdo, eu vou ter que extrair informações, eu tenho que processá-los ali. Existem alguns passos que a gente tem que seguir para serem processadas essas informações, não é tão simples, tá? Então, primeiramente, é o seu problema. Eu tenho que coletar essas informações, tá joia? Só que para eu coletar essas informações, o que acontece? Eu vou ter que saber o que eu tenho que coletar e como coletar. E onde eu vou coletar? Ah, eu posso coletar? Tem esse questionamento. Uma vez que eu coletei, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar e fazer o processamento. Eu tenho que processar essas informações. Então, uma vez que eu for processá-las, vai acontecer o quê? Uma vez processado ali, eu vou começar já o quê? A gerar esse conhecimento, já deixando mais ou menos pronto para poder ser extraído. A terceira etapa, eu vou ter que fazer a organização disso, né? Eu coleto, processo as informações e vou organizá-las. Aí eu faço a análise, depois dessa análise, eu consigo tirar minhas conclusões. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês assim, se eu falar para você, ó, você agora tem que comprar para mim uma determinada marca de tênis. Eu dou as características. Pensa comigo, a primeira coisa que você faz, você não vai na loja. Pensa comigo. Você vai abrir um navegador e você vai pesquisar na internet, procurar aquilo ali. Eu falo assim, ó, tem que ser com o menor preço possível. Então, você não vai passar 5 lojas. Você vai olhar na internet, você vai no sistema de busca de preço e vai tentar pegar a menor informação. Então, você está fazendo o quê? Processando essa informação para mim. Só que isso você vai pensar, vamos supor que eu tenho uma coleção de textos e tem que ser processados. Tá? Tem que extrair informações. Por exemplo, comentário de pessoas dentro de uma notícia, que é relativamente interessante. Então, a partir do momento que eu fizer essas extrações de informações, tá, eu vou ter alguns problemas que vão aparecer. O principal problema é o seguinte, não existe uma padronização dessas informações na internet. O que existe é uma tentativa de padronizar. Só que ainda está muito jogado isso. Tá? Está muito jogado isso na internet. Quem nunca teve problema de enviar um documento, quando você digitou um texto, que num determinado software, você manda para um colega seu, se ele não tiver aquele software, no arqueado está tudo bagunçado. Várias pessoas já passaram por isso. Ou aparecem caracteres que vocês não entendem, né? Por que está aparecendo isso? É um pouco em decorrência dessa falta de padronização. Tá? Olha para vocês verem uma coisa interessante. Esse aqui do Michael Planikoff, ele fala interessante. Ó. No início você tinha lá a escrita, né? E você vem trabalhando, criando a empresa, tal, você tem a publicação em massa de livros, jornais, você tem o e-mail, só que hoje em dia, como que a informação tem que ser processada? De um simples Twitter. Então você passa de ter o quê? Um livro, uma enciclopédia que você tinha informação,
E hoje o que transita, que você tem de momentâneo que acontece, é um texto pequeno. E desse texto pequeno você tem que extrair informações. Fora quando não tem gíria. Já imaginaram também quando tem um problema de gíria? Você tem que extrair aquela informação e dependendo do lugar a gíria muda. Tá? É bem interessante. Depois você dá uma olhadinha nessa figura que eu vou deixar para vocês a apresentação. Quais são esses desafios iniciais que vocês vão ter, ou quem for trabalhar com isso tem pela frente? Eu tenho que descobrir uma coisa que a gente uma das padronizações que a gente chama de encoding. O encoding, para vocês terem uma noção, é como essas informações elas são armazenadas no computador. O computador, se vocês sabem, só processa zeros e 1. Então, esse 0 e 1, ele tem que ser armazenado de alguma forma, tá? Então, o que acontece? Dependendo da forma como ele é armazenado, você tem esse problema de encoding. Vai depender muito, por exemplo, do sistema operacional, tá? Tem pessoas que têm um determinado sistema, tem pessoas que usam outro sistema, então tem que ter uma padronização desses encodes para você poder processar, tá? Então, tem alguns problemas específicos, por exemplo, quando eu tenho um nicho muito específico de público, o linguajar que eles vão trabalhar, o texto que é criado ali, ele é muito específico, tá? Como você vai processar? Por exemplo, o texto de vocês na área de matemática, um texto pegar de engenharia, um texto pessoal de letras, tá? O outro problema é o acesso a essa informação útil. Como você tem um volume muito grande de informações disponíveis na internet, existe também muita coisa que não é útil. Você tem que processar, tem que jogar fora e pegar o que é essencial, tá? Pensa comigo, então, quando você tiver um comentário, você entrou lá num artigo, uma notícia na internet, você olhou os comentários. Mas você verificou os comentários, quantos comentários daquele que existe? 300, 500 comentários? Quantos daqueles foram úteis para você visualizar? É isso que a gente procura, só que a gente treina um robô para poder fazer isso e extrair esse tipo de informação, tá? É aí que está também, que é um pouco da formação profissional. A pessoa vai ter que ter um pouquinho do conhecimento de cada área, tá joia? E esse é interessante isso aí, tá joia? Só para vocês entenderem ali, a capa de encoder, a gente tem um que a gente chama de tabela ASCII, tá? Então, quando você usa o determinado ASCII, vou dar um exemplo para vocês, você aperta uma letra A no teclado, quando você apertar a letra A no teclado, ele gera um pulso. Esse pulso, para o computador, um pulso eletrônico, só que esse pulso ele é convertido, tá, em zeros e uns. Só que na hora que você pega esses zeros e uns e faz uma continha com eles em binário, transforma-se da base binária para a base decimal, o valor dele é o 65. Se você olhar nessa tabela, o valor 65 é um A maiúsculo. Então, quando você está mexendo no seu teclado, você está digitando, na verdade, você está o quê? Disparando ali, que eu falo, correntes elétricas ali, pequenas correntes elétricas, que o computador transforma em letras. Então, é muito comum, às vezes, quando você recebe um texto de uma pessoa, aparecem símbolos que você não entendeu. Por quê? Porque a tabela que ele está utilizando é uma outra tabela, uma outra padronização. E esse é um problema de você pegar e adaptar essas padronizações ali, tá? Até por isso que você vai receber um documento do seu amigo, dependendo do formato que ele salvar, o editor de texto que ele utilizar e você abrir no seu, pode ser que você perca um pouco disso daí. Olha outro problema que acontece. Você copiar textos da internet e colar dentro desses editores de texto. Vem uma outra formatação, né? Não entra o texto cru. Então, uma dica, por exemplo, quando você tem que copiar alguma coisa da internet que vem em HTML, você faz o quê? Você abre o bloco de notas, você copia da internet, cola no bloco de notas. Quem aqui nunca usou o bloco de notas? É o mais simples que tem o editor, né? Do bloco de notas você cola dentro do seu editor, porque você elimina algum código que você não visualiza. Então, esse código que está aparecendo para você, você não consegue visualizar ele. Só que quando você copia e cola, vem coisas que você não sabe. Fala assim, mas como que isso apareceu aqui? Por que ele está desse formato? Tá? Uma outra ferramenta de apoio que é bem interessante de aprender, só que eu só vou falar superficialmente dela, é o que a gente chama de expressões regulares. Então, na verdade, uma expressão regular, tá? Eu tenho que corrigir o texto ali. O que acontece com as expressões regulares? Você treina, você cria uma expressão que ela serve, que a gente fala, para você bater como se fosse um gabarito. Você vai escolher um texto, por exemplo, então vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu quero coletar, eu estou numa lista de discussão, num fórum, e as pessoas estão colocando nesse fórum, tá? CEP, os locais de onde elas, o CEP das cidades onde elas vivem. E dentro de todo aquele texto, você quer extrair apenas aquele CEP. Como que ele faz isso? Como que o robô faz isso? Você sabe que o CEP tem 5 dígitos, né? Um hífen, 3 dígitos. Mas você também sabe que a pessoa pode digitar o quê? 8 dígitos direto. A pessoa, às vezes, pode não considerar o 0 à esquerda. Isso tudo tem que ser contemplado. Então, o que a gente faz normalmente? A gente cria uma expressão regular, que você pega um robô, como fosse a ideia de treinar o robô vai no site e verifica se aquela máscara que você criou com a expressão regular, se ela bate ou não. Se ela bater com a informação, ela traz de volta para você. Então, por exemplo, quando está escrito ali CEP, você vai ver, tem um colchete 0 a 9, e tem entre chaves o 5. Eu estou falando na expressão regular a seguinte coisa. Ó, considera para mim número de 0 a 9, pode aparecer 5 números de 0 a 9. Essa é a primeira parte. Seguidos de quem? De um hífen. Seguidos de quem? Números de 0 a 9. Quantos números? 3. Então, eu tenho 5 dígitos, hífen, 5 dígitos.
Então, se eu colocar isso dentro de uma expressão regular e mandar o robozinho procurar no site que tem os CEPs, apenas os CEPs naquele formato que está na frente ali, 88, 040, 600, vão retornar para mim. Aquela pessoa que não colocou o if não retorna, a informação fica perdida. Agora você pensa, eu posso coletar telefone, moeda, valores, por exemplo, taxas, por exemplo. Então você pode criar um robozinho que ele só fica pegando a internet e coletando essas informações diariamente. Data, horário. Então, como por exemplo, você vai estar. Vou dar um exemplo. Você tem que entrar num determinado site e coletar informações de tempo em tempo. Só que as informações que você quer é uma cotação, vamos supor, de uma ação. Ela ocorre em determinado valor lá. Você visualizando é fácil, você tem que treinar o computador para extrair essa informação. E é isso que a gente faz com as expressões regulares. A gente cria esse robozinho, essa ideia do robô ali, tá? Esse aqui também eu vou pular, é um interessante, mas depois que vocês estudarem um pouco dessa parte de expressões regulares, é interessante dar uma olhadinha depois nessa charge aqui, tá joia? Então, desafios do dia a dia. Outra coisa que a gente enfrenta muito, CAPTCHA. Quem nunca passou por um CAPTCHA para poder segurar o robô? Foram criados para isso. Hoje em dia, você tem algumas aplicações que já conseguem passar nesse tipo de CAPTCHA, tá? Que é um pouco mais fácil de a gente quebrar. Existe um outro que é um pouco mais chato, que eu falo, é esse do Google. Né? Esse aqui do Google, esse CAPTCHA é interessante. Ele já dificulta um pouco mais e já olha outras informações da pessoa para poder liberar o acesso. Só é bloqueado porque, com certeza, alguém tentou extrair informações em massa, ou tentou usar um robô. Então, a tentativa que eles exercem sobre isso é para poder fazer isso, bloquear esse robô de coletar essas informações. Tá? Vou pegar um exemplo de aplicação. O que eu fiz? Eu entrei dentro do site do CEMAP, então ele tem, hoje nós estamos na 11ª edição, né, do congresso, e tem, o que eu fiz? Eu minerei no site, eu coletei no site do 1º ao 10º. Coletei, eu não fui no site, não peguei um a um os artigos dos resumos dos anais. O que eu fiz? Eu fiz um robozinho que foi no site, ele achou o PDF e trouxe o PDF para mim. Ao todo são 175 arquivos que foram puxados lá, foram coletados essas informações. Então tem um processamento que a gente faz. Existem sites que são mais fáceis, outros sites são um pouco mais difíceis de poder fazer isso, tá? Então, eu tomei a liberdade de fazer isso no site, porque o site do evento vai servir de informação para vocês verem como a gente processa informações lá, tá? Quando eu peguei aqueles 175 arquivos e processei eles, rapidamente, ele gerou para mim essa nuvem de palavras. Então, uma nuvem de palavras ela é baseada na palavra que aparece com maior frequência. Então, se você observar todos os documentos, normalmente, se o congresso é de matemática, aparece a palavra matemática. Se o congresso é no Pontal, no campus Pontal, vai aparecer também quem? Pontal. Então, toda a informação que aparece, então, se você visualizar as palavras em maior, são as que mais apareceram. E na hora que você começa a olhar as palavras em volta dessa nuvem de palavras, são as palavras que acontecem numa frequência menor, mas estão bastante representativas. Vai ter um probleminha ali com a acentuação, que é o problema daquele encoding, né? Porque eu uso outro tipo de sistema operacional diferente das pessoas utilizaram nesse. Eu não trabalhei isso especificamente lá, tá? Mas eu sei o seguinte, ó, dentro dos trabalhos eu tenho, daqueles 175 trabalhos que eu processei, eu tenho problema, ciência, ponto, forma, mais, semana, faculdade. Outubro apareceu muito, a informação de outubro, tá? Você vai ter, assim, Brasil, estudo, educação, desenvolvimento, aprendizagem, aluno, conjunto, processo. E você começa a ver que uma simples palavra começa a dar valor para todos aqueles 175 artigos, tá? E essa que é interessante, dessas informações. Olha uma outra informação interessante que eu achei lá, tá? Algumas características específicas. Eu vou falar o seguinte, com correlação mínima de 70%, tá? Correlação, a ideia de correlação é assim, para vocês entenderem um pouco. Quanto mais próximo de 100%, maior a correlação. Então, uma coisa acontece, a outra também acontece. Vamos supor. Então, toda vez que eu tive a palavra ângulo, qual outra palavra que estava no texto junto com ângulo? Era semelhança, semelhante, ampliado. Integral apareceu sempre no mesmo texto, integrável e Riemann. Tá? Raiz. Aí tem assim, adicionamos, anti-horário e enumerado. Copiei e colei ali o que apareceu. Tá joia? Problemas que a gente vai ter, então, que vocês viram. Eu tenho sempre problemas que a gente chama, então, são dos encodes, como eu falei para vocês. O problema desses ali que eu encontrei um pouco é um pouco da parte do vocábulo próprio, tá? Esse vocábulo próprio lá é muito específico de vocês. Eu teria que trabalhar o que a gente chama de stop words. Stop words são palavras que ela aparecem no texto, mas elas não têm significado, elas não trazem informações. Então, a gente tem que pegar o quê? Remover essas palavras. Então, eu teria que criar uma stop word de vocês, específica do curso, tá joia? De vocês, para poder fazer uma análise melhor daquele texto lá, tá joia? Essa aqui é desse ano, dos anais que foram submetidos esse ano lá. Então, tem lá espaço, plano, temperatura, tá? Temos, corpo, universidade, conjunto, ser, caso, forma, matriz, tá joia? Esse seria uma outra nuvem de palavras dos trabalhos que foram submetidos esse ano, separado daqueles outros 175.
Então, se você for ver de um ano para o outro, as palavras mudam. Então, você pode analisar a nuvem de palavras de diferentes anos também, né? Tá joia? É um pouquinho do exemplo da minha área ali, que é um pouco diferente de vocês, mas para poder apresentar, quem sabe não conseguir conquistá-los, né? Para poder vir trabalhar com a gente também nisso. Caminho das Pedras, por onde começar? Eu coloco para vocês aí a parte de expressões regulares, esse é um livro bastante legal, tá? É um livro do Aurélio ali, ele é bastante interessante. A maior parte desse livro está disponível de graça na internet, tá? O autor colocou disponibilizado de graça. Dá uma olhadinha lá e explica como funciona esses robôs, uma parte dessa ideia do robô ali, e é bastante interessante. O matemático ele consegue trabalhar muito com padrões, expressões regulares são padrões, tá joia? Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é assim, mas eu vou aprender a programar como? Mas eu tenho que aprender uma linguagem de programação? Tem. Dá uma olhadinha depois, não sei se vocês conhecem ou não, tiveram acesso ao curso, é um programa que chama Scratch, tá? Esse Scratch ele ensina você a programar usando desenhos lá. E foi bem interessante um projeto que eu fiz, que foi o seguinte, eu peguei numa escola lá em Curitibanos, onde é o meu campus, e a gente fez o que na escola? Eu propus para os alunos criarem um jogo. Então, eles criaram um jogo para alunos, eles eram diferentes anos, mas eles criaram jogos para alunos que são de séries inferiores a deles. E saíram muitos jogos interessantes, a ideia desses jogos lá foi bastante interessante. Tá joia? Estou terminando já. E eu deixo também um link ali dos 20 sites para poder aprender a programar ali, que são interessantes, um link de bastante referência para você poder aprender a programar, tá joia? E deixo meu contato para vocês em caso de dúvida aí, tá bom? E agradeço um pouquinho, peço desculpa por causa do tempo ali. Muito obrigada, professor Christian, palestra muito interessante, né? Tema super atual, presente aí no cotidiano da gente. Surgiram algumas perguntas aqui, vamos colocar a primeira pergunta. Acho até que já foi começada a ser respondida, mas acho que o professor poderia aprofundar um pouco mais. Então, o professor Watson Rosa pergunta que tipo de formação básica e de iniciação científica seria necessária para trabalhar nessa área? Você vai ter que, inicialmente, você tem que entender um pouco de lógica de programação. Infelizmente, tem uma coisa que a gente faz, o pessoal muito que não é da área de computação, né? Você tem que ter uma noção de programação e linguagem de programação. Essa é a primeira. O segundo, você começa a ter um pouquinho de informação que eu falo, referente a essas áreas de processamento, né? Como funcionam esses algoritmos. Que é um algoritmo, que é um programa, né? Uma parte também desse conhecimento da internet também, como funciona, né? O que é um site? Como que é criado um site? Você tem que ter um pouco de conhecimento básico dessas coisas que eu falei para você começar a processar. Mas, assim, não é impossível, tá? O Scratch ali que eu falei para vocês, os alunos de sexta, sétima série criaram jogos, tá? A partir de, criando a rotina ali que ele vai fazendo graficamente. É bem interessante poder trabalhar, principalmente com adolescentes ali, tá? Agora a pergunta de uma aluna nossa, a Laiane Guimarães. A gente achou bem interessante também a nuvem de palavras. Ela pergunta se tem algum programa gratuito que faz essa nuvem de palavras. Eu utilizo a linguagem R para fazer, tá? Só que existem sites que fazem isso. Só que o problema para você gerar uma nuvem de palavras dessa é o seguinte, lembra que eu falei de stop words? Stop words são palavras que aparecem e não tem sentido. Se você olhar a stop words, lá tem palavras que aparecem nas nuvens que não trouxe sentido nenhum para vocês, que ela aparece lá e não tem significado. O que é interessante? A gente remover essas palavras e poder trabalhá-las. O problema todo é que eu não tenho uma lista de stop words específica de matemática. Por exemplo, na área de vocês têm um problema. Como que a gente vai tratar fórmulas? E as fórmulas aparecem sempre ali dentro. Eu teria que ter um jeito de reconhecer a fórmula e trazê-la também. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que todo mundo cita muito Bhaskara. Forma de Bhaskara, né? Eu acho que é Bhaskara mesmo, né? Todo mundo citou muito essa fórmula em vários trabalhos. Eu tenho que trazer essa fórmula, não tem? Mas como o computador vai saber que aquele B ao quadrado é da fórmula ou não? Eu tenho que criar uma expressão regular que vai reconhecer aquilo e trazer para mim. Então tem que processar. Existem sites, eu acho que faz até esse processamento, tá? Mas se você colocar, pegar os textos, jogar o texto lá dentro, faz isso. Só que pensa comigo, no caso de vocês, eu teria que abrir 175 arquivos que foram gerados em PDFs, extrair o texto, colar dentro de um outro documento, pegar isso tudo junto e colocar lá, para gerar nuvem. Então, por exemplo, que você levaria agora, vamos supor, começasse a usar o site, começasse a usar agora, algumas horas, eu fiz com relativamente alguns minutos. Um script já estava pronto na linguagem R, tá? Interessante. Mais uma pergunta para a gente finalizar esse bate-papo. A pergunta é do professor José Laércio Dorício. Ele pergunta se a mineração de dados na internet não esbarra nas leis de proteção de privacidade e como as empresas lidam com isso. Pois é. Eu falo que normalmente existe dois públicos, né? Os que respeitam a lei e os que não respeitam. Os que não respeitam eu já vou deixar até de lado, já sabe como funciona. Eles coletam, não quer saber.
O que acontece agora? Foi aprovado agora dentro do Congresso, tanto é que vocês acabam, a gente está entrando nesse site hoje em dia, tem toda hora clicando no aceite, no aceitar, né? Só que a gente clica naquele aceitar e nem lê o que é o aceitar, né? Uma hora dessa faz, por exemplo, dá uma lida só, lê o texto, perde alguns minutos, dá uma lida naquele texto. As empresas estão tendo que se fazer o quê? Elas estão tendo que pegar e se adaptar a isso. Então não é mais qualquer informação que ela pode coletar. Mas vocês viram bem que ali, na hora que vocês colocaram o bloqueador, bloqueou, né? Foi bloqueado algumas coisas interessantes, né? Então elas têm que se adaptar a isso, tá? Não sei como que vai funcionar, a minha pergunta é como que vai controlar isso. Mas se tem lei, a intenção é a seguinte, se tem lei, quer dizer que alguém descobriu, fez alguma coisa errada para ter a lei para falar que não tem seu certo. Tá? Muito legal. Professor Christian, em nome da comissão, eu quero agradecer novamente a sua participação. Muito interessante a palestra. Vários comentários aqui, de gente falando que o estresse que o filho aprendeu na escola, elogiando a palestra, né? E, então, eu gostaria das suas considerações finais e muito obrigado em nome da comissão. Então, eu gostaria, assim, eu acabei parando no slide para do tempo, eu não terminei. Eu gostaria de agradecer os organizadores do evento, do 11º CEMAP lá. Acho que é interessante a gente apresentar um pouco de outras áreas para a gente ter um pouquinho de todo esse conhecimento. Que eu sempre fiz na minha graduação, vocês não sabem, eu sou formado em computação, meu doutorado em estatística, tá? O que acontece? Eu sempre ia em congresso, às vezes a gente vai num congresso e a gente fica aquele horário vago, não fica? O que eu fazia sempre nesse congresso? Eu pegava a palestra que não tinha nada a ver, que eu não conhecia nada dela, eu ia assistir aquela palestra. Por quê? Pelo menos algum assunto eu ia ter um conhecimento básico sobre ele. Invisto em vocês têm uma capacidade gigante para poder fazer. Precisamos de vocês para poder fazer isso. Vocês são o amanhã, que eu falo, normalmente dos estudantes. Gostaria também de agradecer aos professores Franciela, que me fez o convite, tá? Professor Moisés, que esse tempo todo no WhatsApp a gente ficou conversando, ajustando isso. Professora Eva e os demais organizadores por essa oportunidade de falar um pouquinho, tá bom? Muito obrigada, professor Christian. Tudo de bom para vocês. Pessoal, agora a gente tem um intervalo musical e logo às 18 horas a gente tem a segunda palestra do dia no link, né, que está aí no canal do YouTube, tá? Boa tarde, pessoal. Estamos aí no segundo dia da Semana de Matemática do Pontal e hoje, para a apresentação cultural, preparamos 2 choros para vocês. A primeira canção que vocês vão ouvir hoje é Tico Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu. A segunda canção é a música Rosa, de Pixinguinha, que depois ganhou letra de Otávio de Souza. Divirtam-se.